a morte é algo inevitável, que não está relacionada a um determinado tempo ou lugar. Assim, a função da morte seria nos ensinar a viver. Bem, enquanto alguns a esperam trêmulos e apavorados, outros suportam-no mais facilmente que a própria vida. Ao contrário de Epicuro, Sócrates e Platão, Montaigne acreditava que somente a filosofia era capaz de preparar o homem para a morte. Afinal, sem essa preparação, acabamos nos tornando vulneráveis e temerosos. Na visão do filósofo, a morte é algo inevitável, que não está relacionada a um determinado tempo ou lugar. Assim, a função da morte seria nos ensinar a viver. Não importa se você viveu muitos ou poucos anos, o que importa é a forma e a maneira como você aproveitou esse tempo. Assim, a filosofia teria um papel fundamental em nos ensinar as formas adequadas de vivermos para que não tenhamos medo da morte, já que ela é inevitável. Todos, pelo menos isso é consenso, né? Somente por meio da filosofia poderíamos aprender a aproveitar o tempo que temos em vida. Aí sim, pensar melhor para viver melhor, hein? Já a visão nihilista e não linista da morte, como dissemos, existem várias correntes que buscam explicar e entender a morte na filosofia. Porém, quase todas podem ser agrupadas em dois grupos importantes: os nihilistas, que acreditam que a morte é o fim completo do homem, e os não nihilistas. Eu sei que você está puxando essa palavra muito da conversa do Nietzsche, né? Tem muito a ver, sim. Os não nihilistas que acreditam que a morte não é o fim completo do homem. Vamos ver o que é que isso significa? Vem aqui. Para os filósofos não nihilistas, a morte somente é capaz de aplacar o nosso corpo físico, mas a alma, ou ainda a essência de cada ser humano, permanece mesmo após a morte. Essa é a filosofia defendida por pensadores importantes como Sócrates e Platão, por exemplo. Tá lembrado? Nessa conversa nossa de agora, hein? Já os nihilistas são conhecidos por terem a visão mais radical e cética do mundo, englobando também a morte nessa concepção. De acordo com o nihilismo existencial, a existência do homem não possui qualquer finalidade ou sentido, e por isso não devemos procurar um propósito para a nossa existência. Nihilismo ativo e passivo. Olha bem essa diferença aqui que a gente vai trazer para vocês. O nihilismo surge tentando negar todas as doutrinas religiosas e políticas que interferem na nossa vida e na nossa escolha. Isso é bem a cara de Nietzsche, hein? Procura aí no canal que você vai encontrar esse assunto. Por isso, eles acreditam que nós somos apenas um corpo e quando morremos, este corpo deixa de existir. Portanto, a morte é o fim completo. Apesar disso, existem visões que diferem dentro do próprio nihilismo, chamados de nihilismo ativo e passivo. Enquanto alguns acreditam que a morte e o sofrimento são inevitáveis e inerentes ao ser humano, outros entendem que, por estarmos livres das pressões e dos dogmas religiosos, podemos escolher como viver nossas vidas. Com isso, podemos escolher como entender a morte. Isso a fim de nos prepararmos para ela. Se a morte é tão debatida e trouxe sentimentos contraditórios, isso aos seres humanos durante tanto tempo, é normal que ela esteja presente em vários estudos e teorias. E isso com concepções distintas ao longo do tempo. Legal, pessoal? Gostaram aí? Então tratamos aqui desse bate-papo sobre a morte. Agradeço a vocês aí. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal Pensar com Liberdade. Convide seus amigos a se inscreverem, a também visitar o canal, deixar a sua opinião aqui. Eu agradeço muito. É muito importante a participação de todos. A gente tem conversas como essa. A gente está tentando aprimorar ao longo das nossas falas, das nossas conversas aqui, dos nossos bate-papos, para trazer o melhor para você, para que você possa pensar melhor, para viver melhor. Agradeço muito. Valeu. Obrigado.